resposta de Deus para as nossas dores. Na Idade Média, enquanto o mundo estava submerso na crueldade, na imoralidade, na desesperança, um homem leu sobre a fé em Deus. Ele leu na revelação de Deus que há um caminho único, possível, para a compreensão dos grandes conflitos e aparentes contradições da vida. Ele leu Abacuque 2,4 que diz: eis o soberbo, a minha alma não se compraz nele, mas o meu justo viverá pela fé. Essa revelação ecoa nas Escrituras, no Antigo e no Novo Testamento, na carta aos Romanos e aqui na carta aos Hebreus, onde nós lemos o verso 38, diz: o meu justo. Se nós olharmos aqui, Hebreus 10, 38, que nós lemos há pouco, todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. O autor da carta aos Hebreus, ele coloca, inspirado por Deus, o meu justo, salientando que esta fé é possível para os que voluntariamente são de Deus, aqueles cujo próprio Deus operou a fé no coração deles, para que venham a crer. Pois de Deus são todas as pessoas e todos os espíritos. Mas aqui uma referência ao povo santo de Deus, o povo que Deus chamou para si. O meu justo viverá pela fé. O que Deus, portanto, espera desse povo? Que ele viva por sua fé. No texto que lemos, vemos que mesmo os que morreram, mesmo que eles morreram sem alcançar a promessa da Bíblia, a profecia bíblica é Cristo. Essas pessoas que são mencionadas na galeria da fé de Hebreus 11, eles morreram sem alcançar a promessa, sem ver em Cristo. No entanto, eles creram a ponto de seus próprios corpos serem cerrados ao meio. Mas a fé deles era uma fé firmada na convicção. Então, mesmo os que morreram sem alcançar a promessa antes de Cristo, viviam esta fé. E olha só, quero chamar a atenção dos irmãos para o texto que lemos aqui, Hebreus 11, os versos 38 e 39. Homens dos quais o mundo não era digno. Veja que existe uma diferença aqui entre o meu justo e os homens que fazem parte da minha criação. Homens que o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. E sabe por que eles não obtiveram a concretização da promessa? Por causa da igreja de Cristo. Por nossa causa. Para que essa promessa nos unisse a todos. Todos os irmãos, toda a igreja santa de Cristo, todo o corpo, antes e depois da primeira vinda de Cristo. Para que unisse a todos. Verso 40. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Homens que creram, homens e mulheres, que creram de tal forma que eles não tinham o conforto desta graça que a igreja tem. Eles não tinham essa provisão toda que a igreja tem. Eles viviam expostos nos desertos, nos montes, vestidos de peles de cabras e de carneiros, e eles viviam sendo amolestados por multidões de pagãos que estavam em volta deles, o tempo todo, assediados, correndo risco de vida, vendo seus filhos correndo risco de vida. No entanto, obtiveram o testemunho da fé.
e por isso estão na galeria da fé. Pois eles sem nós não foram aperfeiçoados, mas somos agora aperfeiçoados juntos. Mas eu quero salientar aqui com os irmãos uma grande diferença do justo que vive pela fé. Embora existam grandes e maravilhosos benefícios, eu quero mencionar um apenas agora com os irmãos. Apenas um, para os irmãos perceberem a diferença que é do justo que vive pela fé. Quando Deus fala a respeito de você, você é meu justo viverá pela fé. Só um, de um universo de muitas conquistas que a fé promove no povo de Deus. Apenas uma. Talvez o que traga maior dor para o ser humano é perder um ente querido. Eu tenho certeza que o que traz mais dor para o ser humano é perder alguém que ele ama. Isso traz profunda dor. E nem todos conseguem trabalhar essa dor, nem todos conseguem entender como Deus pode ser grande, como Deus pode ser misericordioso, como Deus pode ser gracioso, se eu estou passando uma dor tão profunda como essa, tão aguda, de perder alguém que eu amo. Como pode acontecer isso? Mas olha só, em tudo que é citado aqui sobre a fé, sobre o justo que vive pela fé, sobre a graça da fé, sem dúvida, o galardão que nos trará muita alegria está no versículo 35 aqui. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Ou seja, faz parte do galardão de Deus, faz parte das promessas de Deus, que aqueles que possuem a fé em Deus não estão condenados a viver na dor aguda. Receberão pela fé os seus mortos. Aquele que fez a promessa é capaz de a cumprir. Irmãos, quanto isso é precioso para alguém que já perdeu alguém que ama. Como isso vale muito. Como trocar isto pela desesperança do mundo. Por mais que o mundo possa nos oferecer de benefícios temporários, a fé em Deus, ela vai nos trazer tanta alegria. Lutero disse que... Na verdade não foi Lutero, foi Charles Spurgeon, perdão. Charles Spurgeon disse que se o cristão soubesse o que Deus tem preparado para ele, ele morreria de alegria. Spurgeon disse isso. Se nós soubéssemos o que Deus tem preparado para nós, nós morreríamos de alegria. E a palavra de Deus nos diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, sem dúvida, esse é um galardão que nos trará muita alegria. Bem, logo, diante disto, nós devemos aprender qual fé é esta. Existem muitos tipos de fé no mundo, e eu quero mencionar apenas 3 com os irmãos. Primeiro, é uma fé que existe em um pensamento. A fé no pensamento que não há ninguém nem nada para cuidar da gente. Ou seja, nós estamos expostos à nossa própria sorte, nós mesmos fazemos o nosso destino. Se nós não fizermos algo por nós mesmos, ninguém fará, porque não há nada nem ninguém que cuide, que zele por nós. Então as nossas dores, nós vamos ter que arcar com elas, nós vamos ter que engolir o nosso choro, nós vamos ter que suportar as dores mais angustiantes, porque a única coisa que nos restará é uma sepultura fria. Esse é um tipo de fé, que é conhecido também como ateísmo, ou como materialismo, algo desse gênero. Muitas pessoas creem de fato nisso, que não há um ser, que não há ninguém que zele, que vele, que cuide de nós. Portanto, não há esperança. O máximo que podemos obter é a glória neste mundo aqui. O segundo tipo de fé que nós podemos pensar é uma fé muito forte
no entanto, num objeto fraco. Como uma fé na criatura e não uma fé no Criador. Uma fé que se eu colocar um patuá, uma medalha, se eu fizer algum tipo de ato, haverá uma proteção. Se eu comprar um bibelô para colocar na minha estante, aquele bibelô vai me proteger, vai me trazer algum tipo de segurança. E eu posso desenvolver uma fé forte nisto. E é óbvio que essa fé deve ser respeitada, nós devemos respeitar a fé dessas pessoas. No entanto, diante da revelação de Deus, esta é uma fé forte num objeto fraco. Porque, na verdade, o objeto desta fé não poderá satisfazer toda a expectativa daquele que crê nessa fé. E o terceiro tipo de fé é a fé no Deus vivo, Criador dos céus e da terra. E eu quero convidar os irmãos para lerem, apesar que nem precisa abrir, Salmo 124, verso 8, que diz: o nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Aquilo que declaramos no início de todos os nossos cultos semanais. Então, irmãos, são 3 tipos de fé. A fé no pensamento que não há ninguém, não há nada zelando por nós. A fé forte no objeto fraco, como uma fé na criatura e não no Criador. E a fé no Deus vivo, Criador nos céus e da terra, que pode nos socorrer em todas as nossas aflições. Sobre essa terceira fé que mencionei, que é a fé no Deus vivo, que eu quero meditar com os irmãos nessa manhã. O que é essa fé? A Bíblia, ela vai definir essa fé em 2 elementos. E eu quero convidar os amados irmãos para a leitura aqui de Hebreus 11. O primeiro elemento está no versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O que a revelação de Deus está falando aqui? Que ela é o quê? Convicção do quê? De fatos. Fatos. Não algo abstrato. A fé, ela não é algo doido, maluco, inconsequente, algo que eu imagino que vai acontecer. Não é algo abstrato. A palavra de Deus aqui está se referindo a fatos. A diferença, o que torna a necessidade da fé sobre estes fatos, é que estes fatos nós ainda não vemos. Os fatos que nós vemos, nós temos facilidade para crer nele. Eu creio que isso aqui é uma cadeira. Isso é um fato. Eu estou vendo, tem uma cadeira aqui. Eu creio nisso, totalmente. Ninguém vai demover da minha mente esta certeza e convicção que eu tenho que isso aqui é uma cadeira, que está aqui. Ninguém vai demover isso na minha mente. Você pode falar que isso é um bicho de pelúcia. Você pode falar qualquer coisa para mim. Mas nada vai me demover dessa fé. Por quê? Porque na minha mente eu tenho por convicção que isto é um fato imutável. Ela é uma cadeira. Mesmo que todos venham a me dizer que ela é um sofá, ainda assim eu vou dizer, não, é uma cadeira. A fé, o primeiro elemento da fé é a convicção de fatos. A diferença é que esses fatos, os meus olhos humanos ainda não podem ver. Ou eles não podem ver, mas eles são fatos. A Bíblia descreve eles como fatos. Coisas concretas. Não apenas a esperança que seja algo. Não apenas uma esperança. Temos a esperança, mas não apenas uma esperança. Fatos. Então a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se creem. Então o primeiro elemento que a Bíblia descreve, que a Bíblia define essa fé, é que são fatos que nós ainda não vemos. Realidades. Que mesmo que nós não possamos ver, a fé que Deus opera no nosso coração nos faz ter certeza delas. São fatos. Eu sei que são fatos, embora eu não os veja. E o segundo elemento está aqui no verso 3 de Hebreus 11. Pela fé
entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. O segundo elemento que eu vejo aqui, que é a fé, essa fé verdadeira, a fé que a Bíblia nos revela, que o próprio Deus nos revelou, é o entendimento. Então entenda bem que essa fé ela não é abstrata, essa fé ela não é fundamentada em emoções, essa fé ela não é fundamentada na imaginação de alguém, nem na minha própria, nem de terceiros. Esta fé não é algo que é abstrato, é o entendimento que existem fatos que eu não vi. Por exemplo, se alguns dos irmãos em quem eu confio e sei que não mentem, vierem me falar, olha, eu estava lá em outra cidade e caiu uma pedra de um prédio, caiu em cima de um carro. Eu não vi isso acontecer. Mas eu creio neste fato porque eu confio no que os irmãos estão falando. Ora, Deus não é homem para que minta. Então Deus está revelando a sua palavra e Ele está falando sobre fatos. E eu então começo a crer nesses fatos porque eu confio naquele que revelou. Eu não vi, mas eu creio. E eu creio pelo entendimento. Então a primeira definição é que são fatos. O segundo é que eu creio por entendimento. Não é algo abstrato, não é como uma emoção, não é como uma imaginação, mas a fé ela é fundamentada em fatos e racionalidade. Entendimento. Fatos que não vemos. E a compreensão que o Todo-Poderoso os opera. Veja aqui o verso 3. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir de coisas que não aparecem. Ou seja, de algo que é invisível, o que é visível hoje veio a surgir, porque Deus determinou pela sua palavra que essas coisas viessem à existência. Algum de vocês viu isso acontecer? Nós não vimos isso acontecer. E nós cremos que foi assim que Deus fez. Por quê? Porque o Deus que não mente nos revelou isto. Então, se nós temos fé que assim foram criadas todas as coisas, nós temos fé para saber que todas as promessas e tudo que Deus revela são fatos que eu posso crer, porque eu entendo que aquele que promove esses atos é todo poderoso e capaz de fazê-los. Pela fé entendemos que o universo foi criado de algo que nós não vemos para o que hoje é visível. Que hoje é visível e podemos ver. Então, a verdadeira fé trata de fatos e não suposições. Fatos que não vemos, mas entendemos que são reais. Houve um pregador no século XIX chamado Sundar Singh. E ele, no seu livro, O Apóstolo dos Pés Sangrentos, ele relata que ele conheceu um cego. Isso foi no século XIX. E ele pregava no Himalaia. E ele relata que ele conheceu um cego. E o que era interessante nesse cego é que esse cego não acreditava no sol. Não acreditava que existia o sol. As pessoas falavam para ele estava no século XIX. As pessoas falavam para ele que existe o sol. E colocavam ele no sol, para que ele tomasse banho de sol. Ele falava assim para as pessoas: olha, não adianta você querer me enganar, porque essa história de uma bola de fogo flutuando no ar, eu nunca vou acreditar nisso. E as pessoas falavam: não, mas é verdade, o sol existe, nós podemos vê-lo, ele está ali. Não. Eu não consigo ver e eu sei que vocês querem me enganar. O sol não existe. É impossível existir uma bola de fogo flutuando no ar. E as pessoas falavam assim para ele: não, mas você não sente o calor quando nós o colocamos no sol? Você não sente o calor no seu corpo? Eu falava assim: não. Aí ele falava assim: não, isso é apenas o meu sangue aquecendo o meu corpo. É apenas o meu sangue aquecendo o meu corpo para a minha sobrevivência. E ele não acreditava que existia o sol. Então, irmãos, a fé, ela passa pela situação que nós não somos como Tomé, que nós precisamos ver para crer.
Nós cremos sem ver. Nós cremos sem ver a fé. Então, ela é fundamentada em fatos e no entendimento. Fatos e entendimento. Vejamos dois exemplos mencionados neste próprio capítulo. O primeiro é Moisés. Aqui no capítulo 11, a partir do verso 23. Preste atenção nesse texto aqui. Olha só. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa e também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Agora olha só. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Esta fé aqui é uma fé fundamentada no entendimento de Moisés. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo, veja que Moisés viveu bem antes de Cristo, conhecia a promessa. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o seu galardão. Ele conseguia ver o que ainda não havia de fato, fatos, mas que ele ainda não conseguia ver com os olhos humanos, mas ele já contemplava aquilo. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, agora preste bem atenção, como quem vê aquele que é invisível. A igreja vê a Cristo. A igreja, ela fica firme, inabalável, seja o que for que aconteça, seja o que for as adversidades que aconteçam com a igreja, mesmo quando tudo parece que vai acabar, mesmo parece que não tem fim, a igreja vê Cristo. Ela vê Cristo. Essa é a igreja de Cristo. Essa é a igreja da fé, essa é a igreja que não cai, essa é a igreja que as portas do inferno não prevalecem contra ela, porque ela vê Cristo. Está aqui. Pela fé, ele abandonou o Egito, com todos os prazeres que o Egito poderia proporcionar para ele, com todo o poder de um príncipe humano que ele tinha no Egito, como filho da filha do faraó, ficando amedrontado, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Não importou para ele a raiva, a oposição do rei de uma nação como aquela do Egito. Antes permaneceu firme como quem vê aquilo que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos e nos israelitas. Se ele não tivesse fé, pela fé atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando-os, os egípcios foram tragados de todo. Moisés e o povo de Deus passou pelo Mar Vermelho, os egípcios não. A fé é um fato. A fé é crer com convicção em fatos que ainda não se veem, a ponto de eu ter coragem de abandonar, ser um príncipe do Egito para viver maltratado com um povo escravo do próprio Egito. Quem em sã consciência faria uma coisa dessa? Por mais que se compadecesse daqueles escravos, quem em sã consciência faria uma coisa dessas? Somente quem podia ver fatos que os outros não veem, mas que são fatos. E ele contemplava o seu galardão. O segundo exemplo, esse é o exemplo da convicção, de ver fatos que não se veem. Agora eu quero mencionar com os irmãos, nesse próprio capítulo, o exemplo da fé do segundo elemento, que é o entendimento. Veja Noé, aqui no verso 7 do capítulo 11. Pela fé, Noé, divinamente instruído,
acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo totalmente temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Não teve nenhum convertido na pregação de Noé. Nós falamos isso aqui durante a semana, falando sobre a pregação de Jonas, né? Nós falamos sobre a pregação de Noé. Não teve nenhum convertido. Mas Noé foi instruído pelo próprio Deus. Então a fé dele não era algo abstrato, algo imaginário, baseado numa emoção de algo que ele teve, uma sensação que ele teve, não. Ele foi instruído por Deus. E sabe o que ele fez? Enquanto ele pregava e ninguém acreditava nele, não havia nenhum convertido, ele aparelhou uma arca, porque ele foi instruído por Deus por isso. E esta arca que ele aparelhou salvou a família dele. E ele cumpriu sua missão da pregação de condenar o mundo. Nós falamos aqui na terça-feira. A pregação é salvação e condenação. Jonas pregou e salvou uma cidade inteira. Que uma cidade inteira se arrependeu. Jonas pregou o caminho de um dia e salvou uma cidade inteira. Noé ficou, aí a Bíblia vai falar alguma coisa, existem umas controvérsias de tempo aí, né? Mas várias décadas pregando, ninguém se converteu, mas ele salvou sua família e condenou os injustos, porque a palavra foi pregada para condenação. Então nós vemos aqui nesses exemplos do próprio capítulo 11, a fé, fatos, a fé, entendimento. Vimos Moisés e Noé. O justo, vivendo por fé, obtém bom testemunho de Deus. Vamos fazer uma viagem rápida aqui no capítulo 11, verso 2. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Verso 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Verso 5. Pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. E o verso 39. Ora, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé. Então, irmãos, a fé nos faz obter um bom testemunho diante de Deus. Quando Deus, ele fala, o meu justo viverá pela fé. E ele olha um povo que não está seguindo emoções, que não está seguindo o seu próprio entendimento, a sua própria imaginação, fazendo o que dá na cabeça, mas um povo que fala, não, eu creio em Deus, eu vou seguir as prescrições de Deus, eu sou dele, ele me resgatou do império das trevas, eu pertenço a ele, serei fiel ao meu Senhor. Deus olha e fala, esse é o meu justo que vive pela fé, esse é o meu justo que vive pela fé. E eu quero ver com os irmãos aqui, Malaquias capítulo 3, se os irmãos puderem abrir ali. É o último livro do Antigo Testamento. Verso 16, Malaquias, capítulo 3, verso 16. Veja o que Deus diz aqui. Esse livro de Malaquias é um jogo de perguntas e respostas de Deus com o povo. E Deus aponta diversos pecados e erros do povo. E olha o que Deus fala aqui a partir do verso 16 do capítulo 3. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Olha, tem um memorial diante de Deus, com o nome de todo aquele justo que vive pela fé. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Está preocupado com o futuro? Confia em Deus. Você não vê o futuro está intacto, você não vê ele. Tem fatos ali que nós não vemos.
Mas nós vemos aquele que é todo poderoso, que fez a promessa, que tem um memorial, que sabe reconhecer quais são aqueles que de fato confiam nele, que fala: o meu justo viverá pela fé. Eis a diferença entre um grupo de pessoas e outro. É assim. De fato, o justo viverá pela fé. Vamos ver aqui alguns testemunhos disto. Verso 11 do capítulo 11 de Hebreus. Sara teve Deus por fiel. Pela fé também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Será que é possível alguém crer em Deus e Deus não cumprir a promessa? Os irmãos têm noção de quantas pessoas ao longo da história da humanidade tentaram desmentir a Bíblia? Quantas pessoas que olharam as bênçãos que são condicionais, que Deus fala: quem fizer isso receberá tal coisa. Quantas pessoas fizeram somente para constatar que Deus não faz? Quantos ateus fizeram isso e se converteram? Quantas pessoas tentaram fazer isto e enlouqueceram? Como Nietzsche, por exemplo. Enlouqueceu, morreu louco. Traído pela própria irmã. Cumpriu a Bíblia na sua morte. Dizendo que quem busca essa sabedoria para se opor a Deus cairia em loucura. Cumpriu as Escrituras. Depois de ter uma vida se opondo a Deus. Houve um imperador que agora me fugiu o nome. Morreu com 32 anos. Assumiu o Império de Roma com 28 ou 29, também não me lembro. Acho que é Flávio. Imperador Flávio, mas depois eu vou confirmar e passo para os irmãos. Tá? Mas o fato real é o seguinte: ele empregou todo o poder que ele tinha para destruir o cristianismo na sua época enquanto imperador romano. Toda a máquina do Estado, todo o poder que tinha. E os cristãos não passavam de escravos, que não tinham direito a nada. E ele empregou toda a força do império para acabar com o cristianismo. Não acabou. No último dia da sua vida, ele totalmente cingido de roupas de guerra, totalmente cingido. Ele foi para perseguir cristãos. Havia uma batalha. Uma flecha desgovernada, tipo essas balas perdidas que a gente ouve falar lá do Rio de Janeiro, nesses lugares assim, né? Uma flecha desgovernada que não era direcionada para ele. Entrou por uma fenda das suas vestes. Algo incrível. Passou por aquela fenda e o feriu. E pegou ali uma... Não sei se é artéria. Bom, o sangue começou a jorrar. E consta nas suas últimas palavras, ele ajoelhado no chão, tombando de frente, o sangue jorrando, ele pegou o sangue com a mão, jogou para o alto, movido por ira, e falou: toma aqui, Jesus Nazareno, você venceu. E caiu e morreu, 32 anos. Isso é um fato verídico. Depois eu me comprometo a buscar na história e trazer o nome para os irmãos. Jogou para cima. Todo aquele dinheiro, todo aquele império, tudo aquilo que ele tinha. Eu quero dizer para os irmãos: Cristo é real e poderoso na batalha. E aquele que faz a promessa é capaz de a cumprir. Além de Sara, Abraão considerou que Deus é poderoso. Veja aqui versos 17 a 19. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se tinha dito: em Isaque será chamada a tua descendência. E por que ele fez isto? Porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Ou seja, Deus não permitiu. E Deus nem queria que Abraão fizesse. Deus nunca pediu sacrifício humano, nunca pediu. E Deus não ia permitir mesmo que Abraão fizesse sacrifício humano. Mas Abraão, ele considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar o Isaque.
porque ele tinha a promessa que de Isaac viria uma descendência maior que os grãos de areia e que as estrelas do céu. Que fé é essa? Ele tinha fé, entendimento, sabia que Deus tinha poder até para ressuscitar o Isaac. Outros, talvez com uma fé não tão alta, né? Abel, que deu oferta mais excelente que Caim. Enoque, verso 4, Enoque que agradou a Deus, verso 25. Jacó, perto da morte, que adorou a Deus, verso 21. José, que deu ordem quanto aos seus próprios ossos. Veja aqui o verso 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo, dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Quando ele estava para morrer, para quem não conhece a história, quando ele estava para morrer no Egito, antes de haver a libertação do povo escravo, antes do povo se tornar escravo, quando ele estava no Egito, porque Israel entrou no Egito como uma família, né? A família de José, e saiu de lá uma nação com mais de 1 milhão de pessoas. Nesse período eles se tornaram escravos, ali quando mudou o faraó e tudo mais. Mas na época de José, quando José estava para morrer, antes de tudo isso acontecer, ele fez as pessoas lhe prometerem que levariam os ossos dele para a terra prometida quando chegasse o momento de entrarem nessa terra prometida. Fatos que não se via nos dias de José, mas que ele cria com o seu entendimento, não com a sua emoção, com o seu entendimento. Então ele fez as pessoas prometerem, olha, deixe por escrito, que quando entrar o povo na terra prometida, ele nem sabia que o povo ia se tornar escravo. Quando entrar o povo na terra prometida, eu não vou estar mais, mas leve meus ossos para lá. E levaram, fizeram isso, muito tempo depois. Pela fé, essas pessoas que viveram antes de Cristo tiveram que esperar a gente para que fôssemos juntos, unificados nesta graça maravilhosa que a igreja vive e muitas vezes a igreja negligencia. Não digo aqui a nós, digo a igreja no mundo ao longo da história, em todos os lugares, né? Muitas vezes a igreja negligencia tão grande graça. Os pais de Moisés, Joquebebe e seu marido, não temeram o faraó, verso 23 que nós já lemos, e preservaram Moisés. Para terminar, irmãos, quero concluir esse sermão lendo Hebreus capítulo 10, verso 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Nós vimos aqui um galardão maravilhoso no começo do versículo. Hebreus 11, 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Mulheres que viveram na fé, que sofreram porque perderam entes queridos, como Rispa, por exemplo, que seus filhos foram enforcados, e enquanto eles não foram sepultados, ela ficava de noite com uma tocha de fogo para espantar animais, de dia para espantar as aves do céu, para que preservasse os ossos até que os ossos dos seus filhos foram sepultados. Imagina a dor dessa mulher. E alguém contou isso para Davi, Davi não sabia disso, alguém contou isso para Davi, Davi mandou homens lá e sepultarem os filhos dela. Enquanto isso não aconteceu, ela ficou lá. Recebeu pela fé os seus mortos. Ela recebeu pela ressurreição os seus filhos de volta, porque era uma mulher de fé. Então olha só, irmãos, capítulo 10, verso 35. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Você consegue ver, você consegue contemplar esse fato que está escrito aqui? Que a sua confiança vai ter grande galardão. Você consegue contemplar isso? Com o seu entendimento. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Essas pessoas, a vida delas não foi mar de rosas. A nossa vida enquanto igreja não é tão dura quanto a vida delas foi. Não é tão dura, nós temos a graça. Não é tão dura como foi. Foram cerrados ao meio, viviam nos desertos, nas montanhas, vestidos, vou falar de novo que nós falamos no começo, né? Vestidos de peles de cabra, maltratados por todos.
Nós somos maltratados por alguém que nos abandona, alguém que nos dá uma palavra contrária. Nós não somos cerrados ao meio, irmãos. Nossa leve e momentânea tribulação não é nada, se nós olharmos Cristo. Porque se nós não olharmos Cristo, um simples olhar torto de alguém já desmorona. Se nós olharmos Cristo, isso não é nada. Então nós olhamos esses que viveram no Antigo Testamento e que sofreram tudo isto. E a nós é dito, o justo viverá pela fé, como foi dito no Antigo Testamento para eles, é dito no Novo Testamento para nós. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, verso 36, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Continua firme sua peregrinação, trabalhando com amor, porque você vai alcançar a promessa. Nós vamos entrar na terra prometida. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele vem e virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Sabe o que diz aqui, irmãos? Duas situações que Cristo fala. Primeiro, para as 5 noivas, as 5 virgens nécia, que depois que Cristo veio, pegou a sua noiva e fechou a porta, elas gritaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta, estamos aqui. Ele fala: não vos conheço. E a segunda situação é para aquelas pessoas que serão lançadas para o lado esquerdo da perdição, e que falam: não, Senhor, o Senhor não pode fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Não, porque em seu nome expelimos demônios, em seu nome fizemos milagres, em seu nome. E Cristo fala: afasta de mim, malditos, para o fogo eterno, porque não vos conheço. Dizer Senhor, Senhor, sem conhecer a Deus, é um grande deserto, é um desperdício de vida, é uma farsa, é uma ilusão, é algo que não vai levar para o céu. Dizer Senhor, Senhor, sem ter convicção de fatos e entendimento de quem é esse Senhor e de como Ele quer ser servido, é perda de tempo, é ilusão. É como os outros que estão no mundo aí vivendo só para satisfazer os próprios desejos e vontades deles. É a mesma coisa. Porque vai ouvir: afasta-te de mim, porque não te conheço. E olha só, para terminar, né? Então, verso 36, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não se compraz nele a minha alma. Os 2 exemplos que eu dei. Nós, porém, igreja santa, noiva, igreja imaculada, sem ruga, igreja que confia no noivo, não importa as circunstâncias, igreja que não se fundamenta em circunstâncias, não importa o que aconteça com a gente. A igreja que vai continuar olhando Cristo. Nós olhamos somente Cristo, somente para Cristo. Nós não olhamos outras coisas. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé. Cremos em fatos, mesmo que nós não vemos. Cremos pelo entendimento, porque como Noé, nós também somos instruídos por Deus. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Nossa fé é a convicção de fatos que ainda não vemos e o entendimento que Deus é poderoso para realizá-los.